Fala pessoal, tudo certo? Vou resolver uma questão hoje do ITA, de física, que vai abranger os assuntos gravitação, dilatação e período de um pêndulo, beleza? Se essa é a primeira vez que você está assistindo a videoaula aqui no canal, seja bem-vindo. Convido vocês a assistir o vídeo até o final. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos que eu postar aqui no canal, beleza? Então eu vou colocar o exercício na sua tela, pausa o vídeo, tenta resolver e depois você me vê fazendo a resolução para ver se o gabarito deu certinho aí, beleza? Então vou ler a questão aqui, questão do ITA. Então vamos lá, ele vai falar o seguinte, ó. Um relógio de pêndulo construído de um material de coeficiente de dilatação linear alfa foi calibrado a uma temperatura de 0 graus Celsius para marcar um segundo exato ao pé de uma torre de altura Hzinho. Elevando seu relógio até o alto da torre, observa-se certo atraso, mesmo mantendo-se a temperatura constante. Considerando R o raio da Terra, L o comprimento do pêndulo a 0 graus Celsius, e o que o relógio permaneça ao pé da torre, então a temperatura para a qual se obtém o mesmo atraso é dado pela relação, e aí você vai ter as alternativas aí. Bom pessoal, então vamos lá. Eu vou separar esse exercício em duas situações. A primeira situação é quando vai haver a variação da gravidade. Já vou explicar isso daí, certo? Então, a primeira situação é variação da gravidade. E a segunda situação vai ser a dilatação desse fio, desse pêndulo aí, certo? Do fio do pêndulo do relógio. Então, duas situações. Uma vai haver a variação da gravidade e outra vai haver a dilatação. Vou separar em duas situações, certo? Então, vamos entender primeiro a situação 1, certo? Então, coloquei aqui, ó, primeira situação. Então, a primeira coisa que você tem que saber é como calcular o período de um pêndulo, certo? Então, tá aqui, ó, para calcular o período de um pêndulo é dado por essa fórmula aqui, ó, T, onde é o período do pêndulo, é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, onde esse L é o comprimento do fio aqui do pêndulo, certo? E G é a gravidade do local. Tranquilo? Bom, aí, a primeira situação, ele falou que esse pêndulo está a 0 graus Celsius, certo? Aí ele analisa o pêndulo no pé da torre e depois ele analisa o que acontece quando ele coloca esse pêndulo no alto da torre. E ele vai perceber que quando ele pega esse pêndulo aqui do pé da torre e coloca aqui no alto da torre, de uma altura Hzinho, que ele falou, vai haver um atraso. Por que vai haver um atraso? Porque vai diminuir a gravidade, certo? E se eu diminuo a gravidade, eu aumento o período. E se eu aumento o período, vai haver um atraso aí nesse relógio pendular, certo? E por que conforme eu vou subindo aqui, eu vou diminuindo a gravidade? Vou explicar para vocês, por causa dessa situação aqui, ó. Vou pegar um giz aqui primeiro, para a gente analisar essa situação aí, certo? Bom, então vamos lá. Então é o seguinte, eu quero entender como é que a gravidade atua nesse corpo aqui que eu chamei de massa Mzinho. Então eu tenho um corpo aqui de massa Mzinho, de uma altura Hzinho, em relação à superfície da Terra. Aqui eu estou analisando a Terra, tá? O raio da Terra e a massa da Terra eu chamei de Mzão, certo? Então eu quero analisar o que acontece com a gravidade em relação a esse corpo aqui, tranquilo? A primeira coisa que você vai fazer é colocar as forças que atuam nesse corpo. Eu estou desconsiderando aqui os atritos, tá? Então a única força que vai ter aqui é a força peso, tranquilo? E a força peso aqui vai atuar como papel de força gravitacional, certo? São as forças que a Terra atrai o corpo e esse corpo aqui atrai a Terra. Então você teria que lembrar também
dessa formulinha aqui, ó, que a força gravitacional é igual a constante gravitacional, a massa dos dois corpos que você está analisando pela distância ao quadrado. Tranquilo? Então essa daqui seria uma outra fórmula que você teria que lembrar aí para resolver o exercício. Beleza? Aí é o seguinte, essa força gravitacional que está atuando nesse corpo aqui é a força resultante. E a força resultante que está atuando nesse corpo é a força peso. Então eu posso substituir aqui que Fg, a força gravitacional, é a força peso, que é massa vezes a gravidade do local. Mzinho vezes G. Isso daqui vai ser igual a constante gravitacional, Mzão, que é a massa da Terra, Mzinho, que é a massa do corpo que eu estou analisando, e aqui vai ficar R mais H ao quadrado, porque a distância ao quadrado. A distância do centro da Terra até esse corpo é o raio da Terra mais a altura que ele está em relação à superfície da Terra. Tranquilo? Aí perceba que eu posso simplificar a massa desse corpo. E eu vou ficar aqui G é igual a constante gravitacional, Mzão, que é a massa da Terra, R mais Hzinho ao quadrado. Então a gente chegou numa relação aqui interessante, que eu estou analisando a gravidade do local, e eu cheguei nessa relação aqui, ó, que G é igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta Terra, né, que é o planeta que eu estou analisando, que é a Terra, o raio mais a altura que esse corpo está em relação à superfície da Terra ao quadrado. Perceba que esse cara aqui é constante, a massa da Terra é constante e o raio é constante. Ou seja, a única coisa que está variando aqui é esse Hzinho aqui, é a altura do meu corpo em relação à superfície da Terra, certo? Então, olha que interessante. Se esse cara aqui é a única variável, é o único fator que está variando aqui, se o Hzinho é o único cara que está variando, conforme eu aumento esse H, esse cara que está aqui dentro vai aumentar. E esse cara aqui aumentando, eu diminuo a gravidade. Ou seja, conforme eu aumento esse valor de H, eu vou subindo aqui, eu aumento o denominador. E se eu aumento o denominador, eu abaixo o valor da gravidade. E se eu abaixo o valor da gravidade, lá na fórmula do período de um pêndulo, eu estou abaixando a gravidade aqui, ó, certo? Que é o que eu falei para vocês. Então, se eu aumento o denominador, porque eu estou aumentando esse H, eu abaixo a gravidade. Se eu abaixo a gravidade aqui, eu aumento o período do pêndulo. E, como consequência, se eu aumento o período do pêndulo, eu atraso o relógio, né? Porque vai demorar mais tempo para que esse relógio faça o deslocamento do pêndulo, certo? Então o período dele vai ser maior, então ele vai haver um atraso. Tranquilo? E essa relação aqui é interessante porque se você me dá a massa do planeta que você está analisando, a constante gravitacional eu já sei. Se você me dá a massa do planeta e o raio desse planeta, eu calculo a gravidade desse planeta. Ou seja, se você quiser calcular a gravidade de Marte, faz as contas aí, ó. Pega a constante gravitacional, pega a massa de Marte e pega o raio do planeta Marte. E aí você vai fazer as contas, tomar cuidado com as dimensões ali de quilograma, para cancelar tudo certinho, as unidades de medida, e você vai achar a gravitação, você vai achar a gravidade, né, do planeta Marte. Não só para Marte, né? Qualquer planeta que você estiver analisando, se você colocar a massa do planeta e o raio aqui, você acha a gravidade desse planeta.
Beleza? Bom, essa é a primeira situação. Então, a gente percebeu que quando eu pegar esse relógio aqui e levar ele aqui para cima, vai haver um atraso. Então, eu vou chamar de T2 menos T1 é igual a T, que é esse atraso. Quem é o T2? O T2 é quando o relógio estiver aqui em cima da torre. Ele vai ter um período. Se eu pegar o período desse relógio em cima da torre e subtrair do período quando ele estiver no pé da torre, vai dar o atraso que ele falou, tá bom? Então o T2 é quando o relógio está aqui em cima, o T1 é quando ele está no pé da torre e esse T aqui é o tempo de atraso, tranquilo? Então se a gente substituir aqui nas equações, vai ficar assim, ó, 2π raiz de L, aí o G, esse G aqui, eu vou substituir essa fórmula aqui, ó. Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar G, vou colocar um pouco maior aqui a raiz, dividido por R mais o H ao quadrado. Por que aqui entra R mais o H? Porque eu estou analisando o período do pêndulo em cima da torre, e a torre vale a altura Hzinho. Tranquilo? Aí vai ficar menos 2π raiz quadrada de L dividido por Gm, e esse cara ainda está dividido por R ao quadrado. Aqui entra só R ao quadrado. Por que só entra R ao quadrado? Porque o T1 é o período do pêndulo no pé da torre. E esse cara aqui é igual ao atraso. Eu chamei de T. Arrumando um pouco melhor essa expressão, vai ficar assim, ó, 2π é a raiz de L Gm, que multiplica R mais Hzinho ao quadrado. Eu estou dividindo aqui, esse cara eu multiplico pelo inverso, né? Esse cara aqui eu mantenho e multiplico pelo inverso desse cara aqui. Aqui vai ficar 2π, a mesma ideia, vai ficar L Gm multiplicado pelo R ao quadrado. Multiplica pelo inverso. E esse cara aqui é igual a T. Perceba que dá para me arrumar um pouco mais isso daí, né? Vai ficar 2π. Esse cara aqui vai ficar raiz quadrada de L sobre Gm. Esse cara aqui sai da raiz, porque ele está ao quadrado. Então vai ficar R mais o H menos 2π, que multiplica a raiz de L sobre Gm. Esse R sai da raiz. E esse cara aqui é igual a T. Então, tá aqui a nossa primeira situação, né? O atraso que vai ter no pêndulo, no tempo do relógio pendular, pelo fato de eu estar variando a gravidade, certo? Então, de novo, esse atraso aqui é o atraso porque eu estou variando a gravidade. Eu estou diminuindo a gravidade conforme eu aumento. Eu pego esse pêndulo aqui e vou erguendo aquele em relação a uma altura. Conforme eu vou aumentando a altura aqui, eu vou abaixando a gravidade. E se eu vou abaixando a gravidade, eu vou aumentando o período. Então, o período que ele está em cima da torre, menos o período que ele está no pé da torre, vai ser o tempo de atraso. Tranquilo? Bom, aí essa é a primeira situação. Agora a gente vai analisar a segunda situação. A segunda situação, ele vai ter o atraso por conta da dilatação, certo? Vamos colocar aqui, ó. Segunda situação. A segunda situação
a ideia vai ser a mesma. Eu vou pegar um tempo T2, que eu vou chamar de T2', eu vou até escrever aqui, ó, marcar assim, ó, T2' menos T1' é igual a T. Quem é esse T2'? O T2' é quando o pêndulo ele está no pé da torre e esse L aqui vai sofrer uma dilatação. Se esse L vai sofrer uma dilatação, o período vai aumentar. E se o período vai aumentar, vai haver um atraso nesse relógio. Certo? Na primeira situação, houve um atraso porque eu variei a gravidade. Agora vai vir um atraso porque eu dilatei o comprimento do fio do pêndulo aqui, certo? Então, eu estou dilatando esse cara aqui. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar T2' é 2π que multiplica L, só que esse L ele vai sofrer uma dilatação, aí você tem que lembrar lá da fórmula de dilatação. Dividido por G, que é esse cara aqui. Gm, tudo isso daqui dividido por R ao quadrado. Toma cuidado, porque aqui é R ao quadrado, porque a dilatação que ele está sofrendo aqui, ele afirmou lá pra gente que é no pé da torre, ou seja, na superfície da Terra. Então só vai contar o raio da Terra. Tranquilo? Aqui eu vou até colocar com vocês aqui, que a formulinha da dilatação é essa daqui, ó. Certo? L, que é a dilatação final, é o comprimento inicial mais comprimento inicial multiplicado por 1 mais alfa vezes a variação de temperatura, certo? Então aqui vai ficar menos 2π raiz de L Gm sobre R ao quadrado. Aqui não tem dilatação, né? Aqui é ele normal. T2 ele teve dilatação, T1 não. Eu estou fazendo a parte que ele teve dilatação menos a parte que ele não teve, vai dar o T, que é o atraso. Aí qual que é a ideia do exercício? Ele quer saber qual é a temperatura final para que esse atraso aqui seja igual a esse atraso aqui. Essa é a ideia central que ele pediu aí, né? A ideia do exercício. Ele quer saber quando esse atraso for igual a esse atraso aqui, qual é a temperatura final que eu vou ter aqui, certo? Essa é a ideia. Então eu vou arrumar um pouco melhor isso daí, vai ficar o seguinte. Vai ficar 2π. Eu vou separar a raiz desses dois caras aqui. Aí vai ficar assim, ó. Esse cara aqui vai ser multiplicado pelo inverso, né? Então vai ficar L Gm. Aí esse R ao quadrado vai ficar no numerador. Só que aqui eu tenho a raiz quadrada desse cara aqui ainda. 1 mais alfa. Variação de temperatura. Aí vai ficar R ao quadrado, que já posso tirar da raiz. Tranquilo? Menos. Esse cara aqui vai ficar 2π L dividido por Gm. Aqui R ao quadrado vai sair da raiz. Isso daqui é igual a T. Tranquilo? Então, a ideia que eu falei para vocês é essa. Agora eu vou igualar essas duas equações aqui. Vou igualar essa equação aqui com essa equação aqui, porque ele quer que
que o atraso seja iguais. E o atraso sendo iguais, eu quero saber qual é a temperatura que vai ter no final. Tranquilo? Então, vai ficar o seguinte, ó. 2π. Tô colocando um pouco mais para cá, para caber toda a equação, tá? Vamos ver se vai dar. 2π L Gm, raiz quadrada, né, de Lg sobre Gm, que multiplica R mais H, menos 2π raiz quadrada de L Gm vezes o raio, igual ao período, o tempo de atraso, né? Vai ser igual a esse daqui, então vai ficar 2π raiz quadrada de L dividido por Gm. Aí tem esse cara aqui ainda, raiz quadrada desse cara aí, 1 mais alfa. A variação de temperatura é temperatura final menos inicial. A final é a que eu quero saber, a inicial é 0. Então vai ficar assim, ó, TF, temperatura final. Tranquilo? Porque a temperatura final menos 0 vai dar a temperatura final. Aqui eu tenho R menos 2π, que multiplica raiz quadrada de L dividido por Gm, vezes o raio. Tranquilo? Bom, aí eu tenho 2π raiz de L Gm em todos os fatores, ó. Então posso cancelar, tranquilo? Então aqui eu cancelo, ó. Aí vamos ver o que sobrou aqui pra gente, ó. Sobrou R mais H, R mais Hzinho, menos R. Aqui sobrou raiz quadrada de 1 mais alfa θ F vezes o raio, menos esse R aqui. Tranquilo? Simplificou bastante aí, né? Então, menos R mais R vai embora. Então vai ficar... Eu vou passar esse menos R lá para o outro lado. Então vai ficar H mais R. E desse lado aqui vai ficar raiz quadrada de 1 mais alfa θ F multiplicado pelo R. Esse R aqui. Aí para mim descobrir o θF, eu tenho que tirar essa raiz aqui, né? Então eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então aqui vai ficar ao quadrado, vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse cara aqui ao quadrado vai ficar R ao quadrado, que multiplica esse cara aqui ao quadrado. Só que esse cara aqui ao quadrado, ele vai sair da raiz. Então vai ficar 1 mais alfa θ F. Aí eu vou fazer distributivo aqui, ó. Então vai ficar H ao quadrado mais 2HR mais R ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado alfa θ F. Fiz a distributiva aqui, ó. Aí perceba que eu tenho R ao quadrado de um lado, R ao quadrado do outro. Posso simplificar. Aí eu tenho H aqui, ó, e H aqui. Posso colocar o H em evidência. Então vai ficar H, que multiplica H, mais 2R. Isso daqui é igual a θF
Só que eu passo esse r ao quadrado dividindo, né? Então aqui vai ficar r ao quadrado vezes alfa. Perceba aqui, ó, r é h vezes h, h ao quadrado. h vezes 2r, 2hr. Então aqui em cima tá tranquilo, né? Tá certinho. Eu tenho r ao quadrado alfa, multiplicando, eu passo dividindo, r ao quadrado alfa. E esse cara é igual a θf. E o θf é a temperatura final. Então é esse cara aqui, é o que eu queria descobrir. Tranquilo? Vamos ver qual que é o gabarito aí, se está certinho. Então, H, que multiplica H mais 2R, dividido por R ao quadrado, vezes alfa. Essa é a temperatura final aí, certinho? Gabarito letra B. Então, vou colocar aqui um gabarito, letra B. Questão bem bacana, né, pessoal? Que abrange dilatação, um pouco de gravitação e período de um pêndulo. Eu gosto desse tipo de exercício porque acaba revisando vários assuntos de física aí, beleza? Se você gostou do vídeo, pessoal, eu convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal, certo? Se você já é inscrito, agradeço. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu tiro sua dúvida, beleza? Então vejo vocês, até a próxima. Bons estudos aí.